Olá, meus amigos, Hugo Máximo aqui para mais um Videozine. E no Videozine de hoje eu vou falar sobre a inteligência artificial. Eu que tenho ao longo dos tempos aí me recusado a falar sobre a tal da inteligência artificial, que como diz o Miguel Nicoleles, talvez um dos maiores neurocientistas do mundo brasileiro, que não existe inteligência artificial, a inteligência é o produto de reações orgânicas, né? Então, portanto, essa consciência que a gente não sabe o que é, só pode ser gerada e produzida por matéria orgânica, né? Então, o máximo que a máquina vai conseguir é o machine learning, né? O aprendizado, a máquina que aprende, né? Por mais surpreendente que sejam o que entrega, por exemplo, o ChatGPT e tudo mais, ele nada mais é do que um colocador de palavras, né? Então ele analisa a frase e ele coloca a palavra que seria mais correta de acordo com o contexto da pergunta, né? Então a máquina foi alimentada através da própria internet, de um banco de dados que nós criamos, geramos e alimentamos, e ela encontra a palavra que encaixa na sequência da próxima palavra, montando uma frase a melhor frase que. Então é um cálculo matemático, é uma análise de situação e que nos dá a impressão de que é inteligente, né? Mas na verdade é meio que lógico. E é justamente nessa resposta lógica que reside a fraqueza da inteligência artificial. Porque o computador, justamente por não ser orgânico, ele é incapaz de gerar espontaneidade. Para vocês terem uma ideia, tem um computador responsável por gerar senhas numa grande empresa, que eu não vou dizer o nome. E eles precisam que seja espontâneo, eles precisam que seja gerada uma senha nova todo dia para um banco de dados específico, e essa senha nova ela tem que ser aleatória, mas a máquina é incapaz de gerar espontaneidade, aleatório. Então o que acontece? Eles montaram uma estante cheia daqueles abajures dos anos... abajures dos anos 70 de lava. Vocês já viram aquilo? Procura lá, abajur de lava, que você vai ver no Google se você não sabe o que é. Então você tem um líquido ali, a eletricidade está ligada na tomada, então esquenta o líquido e você tem uma pasta ali que fica balançando, entendeu? Então eles encheram uma estante com aquelas lâmpadas, lâmpadas vulcânicas eles chamam também, lâmpadas, sei lá, então de plasma. Então você bota, tá lá uma estante cheia dessas lâmpadas e uma câmera do computador que aleatoriamente, que não é aleatória, ela tem um programa para primeiro fazer assim, depois fazer assim, depois fazer assim. Então é programado para uma sequência lógica que se repete, só que se ela se repete tantas vezes que parece aleatória, para filmar as lâmpadas e bater uma foto em um determinado momento. Então quem está gerando a espontaneidade é a lâmpada, o líquido da lâmpada se estiver mais para cima, se o líquido da lâmpada estiver mais para baixo, se o líquido da lâmpada escolhida naquele momento estiver no meio, aquela foto vai gerar um valor calculado, pré-moldado, e aí através daquele valor é transformado numa expressão numérica que gera a senha aleatória espontânea. Então, olha a artimanha, olha o truque que eles têm que fazer para que uma máquina consiga gerar espontaneidade. Então, na verdade, essa ideia de que a máquina pode um dia despertar uma consciência e uma inteligência não é verdade. Ela vai ter uma capacidade computacional tão grande que vai dar a impressão de que ela pode ser inteligente, ou está sendo inteligente, ou é espontânea, ou cria essa espontaneidade. Mas essa espontaneidade ela é ilusória, né? Então, segundo o Miguel Nicoleles, é impossível que isso venha acontecer, né? É improvável, né? Um bom cientista, isso está nas 4 leis de Clarke, né? Um cientista nunca deve dizer impossível, né? É improvável, né? Se eu não me engano, agora não vou me lembrar da ordem das leis de Clarke, mas duas delas atestam. Quando o cientista diz que algo é possível, ele está provavelmente certo. Quando o cientista diz que algo é impossível, ele provavelmente está errado, né? Então,
tem essa questão aí, essa humildade da ciência em reconhecer que sempre se pode aprender mais. Então, a princípio, é improvável que realmente surja uma inteligência. Vocês acharam que eu ia falar de arte, de gerar arte? Não, estou falando da estrutura em si da inteligência artificial. Eu não tenho nenhum problema com a inteligência artificial, com o machine learning, fazendo arte. O problema reside em questões morais e éticas, e isso é um fato, isso não é questão de opinião, né? Então, assim, imagens, isso é a lei vigente. Não interessa se você concorda ou não. A lei vigente, o entendimento que nós, seres humanos, temos hoje é de que se aquilo foi criado por alguém, pertence a esse alguém, e aí você tem uma lei de direitos autorais que vai até, era 50 anos, agora foi até 70 anos, pós a morte do autor. Então, isso é um fato inegável. Se o cara criou, ele tem direito a receber, ser remunerado pelo uso daquela obra que ele criou. Então, se a inteligência artificial está se utilizando dessa obra para construir essas imagens, é óbvio que nós temos um problema ético, um problema moral, que vai ter que ser solucionado, vai ter que ser debatido e vai ter que se encontrar uma solução, né? Como foi todas as invenções da ciência. Saramago, o único vencedor do Nobel de língua portuguesa, o escritor português José Saramago, costumava dizer isso sobre a internet. Calma, gente. Primeiro se criou a carroça, depois as leis de trânsito. Então é a mesma situação com o estudo de células-troncos, com a possibilidade de clonagem. Então tem todo um aspecto moral que vem com uma nova tecnologia que vai ser resolvido. De um jeito ou de outro será resolvido. Tem uma questão ali que fica numa área cinzenta, que é a questão se a máquina está copiando ou se a máquina está realmente transformando aquilo em algo novo. Porque o que acontece? A princípio, na matemática da coisa, 2 e 2 são 4. Mas o pai e a mãe não gera o filho não é a soma do pai e da mãe, é uma terceira coisa. Então essa é a questão. Se a inteligência artificial, e tem umas que são bem falcatruas, que não passam de um filtro, elas estão realmente combinando imagens para gerar uma cópia somada dessas duas, é óbvio que o cara que estiver julgando, o juiz que estiver julgando essa questão, ou a comissão que estiver legislando sobre essa questão, vai dizer que é proibido, não pode, tem que pagar direitos autorais, essas empresas vão ter que achar um jeito de remunerar os artistas, talvez como o Spotify faz, como o YouTube faz, enfim. Um banco de dados que se está o teu trabalho lá, você recebe uma quantia mensal assim que o seu trabalho é acionado. Não sei como isso seria possível de fiscalizar, mas enfim, é uma ideia. Agora, se a comissão legisladora ou o juiz ou a bancada que vai analisar entender que a soma das artes que estão sendo pesquisadas gera uma terceira coisa e não a soma das duas, aí não é caracterizado plágio, porque é assim que a gente aprende, tá? E eu não estou defendendo. Eu acho que todos os artistas devem receber pelos seus trabalhos e que tem que ser uma coisa justa e que tem que ser uma coisa clara. E não está claro, porque os próprios criadores da tecnologia assumem que não sabem exatamente como aquilo está acontecendo. No episódio do Black Mirror que brinca com essa ideia, a produtora fala, cara, é meio que mágico, a gente botou o negócio para funcionar e a gente não sabe bem como não funciona, então não puxa da tomada. Porque talvez a gente vai estar matando as simulações, as pessoas que estão na máquina. Então, claro que é uma extrapolação, uma brincadeira para a gente analisar, a gente pensar essa ideia. Mas essa é a questão, vou tentar resumir e explicar melhor. Na matemática, 2 e 2 são 4. No mundo subjetivo, na arte, na cultura, na mente humana, no tudo mais, 2 e 2 não são 4. O pai e a mãe, o filho não é a soma do pai e da mãe, o filho é uma terceira coisa. Então, como tem artistas que fazem essa arte chamada colagem, né? Então você pega revistas, jornais, e você pega imagens de um fotógrafo, de um pintor, e você recorta, e você cola aquilo, e você gera uma terceira coisa que já foi avaliado. Tem os dois casos, juízes dizendo que não, dando ganho de causa para os artistas, é plágio, o artista tem direito, parou aí, e também tem o outro lado, juízes chegando ao entendimento de que não é plágio, de que foi aprendizado realmente como um artista começou a emular
sei lá, o Mike Mignola começou a emular Mike Deodato, começou a emular Brian Boland, e daí ele criou o estilo dele, onde você reconhece. Tem muitos artistas que você reconhece ali o traço do Mignola, você reconhece uma forte influência dele, mas não é exatamente né? É uma terceira coisa que foi gerada de tudo aquilo que o autor leu. O meu primeiro livro, quando eu publiquei, eu pedi para que um escritor aqui da cidade, que tinha mais experiência, fizesse o prefácio do meu livro. E ele, no prefácio, ele coloca assim, percebe-se uma forte influência de Stephen King, mas está longe do plágio, né? É uma forte influência. Então o cara leu o meu texto, ele nunca tinha conversado comigo, ele não sabia quais eram as minhas influências. Pelo meu texto ele falou, isso aqui tem muita influência de Stephen King, mas ele deixa claro que não é uma cópia. Aquilo alimentou você com outras influências que eu também captei aqui, das histórias de ficção científica dos anos 50, das histórias em quadrinhos. Então, isso é o que o mestre Sandro Marcello nos fala da antropofagia da arte. Né? Tem gente que fala que, já ouvi gente postando na internet dizendo, não, isso aí é balela, isso não existe. Não tem como, né, cara? Todas as mesas, isso é Platão, né? Todas as mesas são uma pálida sombra da ideia original da mesa. Não existe uma mesa... Toda vez que você vai criar uma mesa, você cria uma mesa original. Não, você tem uma ideia, um princípio que é passado, aprendido e repetido, né? Então, essa forma vai variar, mas a essência do que é uma mesa não tem mais ineditismo. A essência da mesa é isso, ela serve para trabalhar, para comer, ela tem uma estrutura, ela tem uma sustentação, seja para baixo, seja pendurada para cima, mas é isso, né? Então a questão, ela é muito mais complexa, não só por essas questões de análise, um acha que sim, o outro acha que não, um acha que tem que estudar mais, um acha que já tem que tomar a decisão. Porque o que acontece? A IA como ela é hoje, ela não será como amanhã, ela não vai ser assim amanhã. Como ela não é mais o que ela era 6 meses atrás. Há 1 ano e meio atrás, quando ela surgiu a público, ela era meio que um filtro atrapalhado, que saía tudo truncado, tudo, né? E hoje está sendo usado para criar músicas. Tem um perfil no Instagram que se chama The IE Beatles, que é os Beatles pela IA, que cria umas músicas que realmente parecem Beatles, é a voz do John Lennon, é a voz do Paul McCartney, mas não foi cantado por eles e tudo mais. E o cara faz como curiosidade, como brincadeira, é uma homenagem. A letra é muito engraçada, tem uma das músicas que a letra é Eu não sou o Paul McCartney, eu não sou o John Lennon, né? Isso aqui é um Beatles de IA. Nós somos uma sequência, uma homenagem e não uma sequência. Então brinca com a ideia disso, nada aqui é real e tudo. E os arranjos, os backs, o instrumental, a sinfônica atrás, é tudo Beatles, é muito legal, é muito curioso, é muito divertido, né? Mas, claro, levado no contexto, ninguém está tentando passar isso por ser dos Beatles, ninguém está desrespeitando a memória do John Lennon, do George Harrison, é uma brincadeira, o cara deixa claro que olha como seria o John Lennon cantando uma música do Queen, olha como seria, eu já vi o Raul Seixas cantando Raimundos, então tem lá essas brincadeiras, e, cara, é indistinguível, parece que realmente o cara gravou a música. Então, assim, são possibilidades infinitas que dificilmente vão ser boicotadas, né? Eu acho bonito, acho nobre, mas eu acho ingênuo essa ideia de vamos boicotar a inteligência artificial, né? Então tem que boicotar com mais força porque não está funcionando, porque a dona de casa está fazendo seu avatar da Pixar, né? Todas as redes sociais que vocês usam, todos os filmes, as animações que vocês usam, a menos que tenha sido filmado cru como um teatro, usam o algoritmo inteligência artificial. E muitas dessas inteligências artificiais, principalmente nas redes sociais, estão coletando coisas privadas aí sem permissão. Então não seja hipócrita. Se você diz que você vai boicotar a inteligência artificial, pare de usar a rede social, pare de usar o celular, né? Porque os caras estão colhendo teus dados, até aonde tu olha, quanto tempo tu olha, e isso tudo não é legal. Muitas pessoas, muitos aparelhos, o iPhone dá a opção, olha, tal site está tentando te hackear, traçar a tua posição e tal, coisa nada, colher dados.
Mas aí o Android não, o Android você não tem a opção de dizer não quero que colha essas informações. Porque não tem uma legislação clara sobre isso. Então, se você vai boicotar o machine learning, se você vai boicotar a inteligência artificial, não seja hipócrita e pare de usar celular e pare de usar as redes sociais. Porque elas são machine learning, elas são inteligências artificiais, elas são um algoritmo que estão recolhendo informações privadas sem autorização, de forma ilegal. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser, né? Então, vamos fazer uma discussão adulta? Vamos fazer uma discussão madura? Chegou uma nova tecnologia, ela está aí, ela é um fato, e nós temos que, como adultos, lidar com essa situação, lembrando, respeitando sempre o direito à propriedade dos autores, a propriedade intelectual dos artistas e tudo mais. Mas tem que se adequar. Tem que negociar, tem que conversar como adulto. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para abandonar o celular, o tablet, a internet, as redes sociais e viver numa ilha. É uma opção. Você quer ir, boa viagem e boa sorte. Mas o mundo é mais complexo do que isso. Nós não vivemos num conto de fada, né? A OpenAI acabou com milhares de startups. Mas agora ela inaugurou a sua Store, uma loja de IA. Qualquer pessoa pode chegar lá e criar um app com IA e criar uma startup do zero e personalizar, customizar a sua IA e colocar lá para vender na loja e ganhar comissão para quem baixar aquele aplicativo. Então ela acabou com centenas de startups, mas ela vai gerar milhares de startups para o próximo século. Eu me lembro de passar um documentário para os meus alunos na primeira década do século 2021, ali entre 2005 e 2008, e esse documentário dizia que, isso em 2004, 2005 eu acho, entre 2005 e 2008, dizia o seguinte: 70% das profissões do século 21 ainda não foram inventadas. Então os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão trabalhar em profissões que ainda não existem, porque a tecnologia que vai criar e oportunizar o surgimento dessas profissões ainda não existem. Então nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Eu vou fechar a cortina, vou tapar o sol com a peneira, vou boicotar, não quero saber, lá. Não, a gente tem que ser adulto, a gente tem que entender que é uma tecnologia que veio, que vai ficar, todas as indústrias já estão abraçando, todas as mídias já estão abraçando, todos os sistemas operacionais de todos os celulares, de todos os computadores, os notes, os tablets, já virão na próxima geração com auxiliares, né? Com inteligência artificial como auxiliar de escrita, de produção de conteúdo, de música, de edição, de tudo. Então, como eu falei, cara, tu vai ter que enterrar a cabeça na areia e ficar com a bunda para cima. Essa é a tua única opção. Ou entender o que está acontecendo e participar desse debate, participar da construção das regras de como isso vai acontecer. É claro que, como indivíduos, nós temos um poder pequeno diante do avanço da tecnologia e das grandes empresas, das grandes corporações, mas enquanto categoria e grupos, e Estado, município e país, nós temos uma força imensa. Fica a reflexão sobre a inteligência artificial, não sei se era essa, talvez o título tenha te enganado. Peço desculpas, com muita educação, com muito carinho, com muito respeito, estou aqui expressando a minha opinião e espero que vocês possam dialogar comigo aí nos comentários. Valeu? Um abraço a todos, até o próximo videozinho, tchau!